Olá pessoal, essa palavra é para os que semeiam muito e colhem pouco. E são muitas pessoas que vivem essa experiência, semeia muito e colhem pouco. Uma palavra de Deus diz aqui em Ageu, no capítulo 1, está escrito aqui: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Veja, observe o que tem acontecido com você. Você semeia muito, mas a colheita é medíocre, a colheita é pouca. Existe uma razão para isso, existem várias razões. Mas uma das principais razões é o teu desprezo para com Deus. É quando você olha para Deus e para tudo que está a seu serviço com desprezo, por conta deste volume imenso de escândalos, daqueles que promovem os escândalos para despertar suspeitas malignas contra a obra de Deus. E aí você perde o interesse, o ânimo, a vontade de honrar a Deus como Ele orienta em sua palavra e sobre propósitos que pertencem a Ele, que deve seguir como resultado das honras do seu povo e não da ajuda do seu povo e não da generosidade do seu povo. Você pratica a generosidade com o próximo, você exercita o seu coração no amor. Na mesa do Senhor você honra, para receber dele a honra, para a manutenção das coisas que estão a seu serviço. E não são poucas coisas que hoje estão a serviço de Deus e merece essa honra. E o Espírito de Deus desperta nossa mente e o nosso coração. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Que é exatamente o que está acontecendo com a vida de inúmeras pessoas. Salário em saco furado é aquele dinheiro que quando chega você não consegue fazer quase nada com ele. Você paga suas dívidas e ainda permanece endividado. Não consegue avançar, prosperar, investir no que é necessário para o teu progresso pessoal. Malmente você se mantém. Malmente você sai do vermelho. Não há satisfação no resultado das suas produções. O Senhor Deus está alertando o seu povo naquela época com base em uma lei. E a lei de Moisés. Hoje nós não estamos sujeitos a essa lei. Tudo que nos orienta a honrar o Senhor hoje é esse espírito de voluntariedade que Ele quer encontrar em nós. Quando tomamos, por exemplo, aqueles que obedeceram, aqueles que honraram a Deus, obrigados por força de lei, e ainda assim foram abençoados por Ele. E até hoje essa nação, Israel, é uma nação poderosíssima e de pessoas extremamente abençoadas como resultado de uma palavra que Deus liberou sobre Abraão séculos passados. E ainda estão desfrutando deste benefício, porque o Senhor Deus diz o seguinte, que Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Para apresentar diante de Deus a nossa vida, o nosso destino, o nosso espírito, o nosso coração, recebermos dele a orientação que é necessária, seja um ano produtivo, vitorioso, um ano com a orientação de Deus, onde o resultado de nossas produções tragam satisfação e progresso. Porque não basta honrar dívidas, você precisa progredir, você precisa avançar. E é com a orientação de Deus que você vai alcançar isso. Porque se você alcançar isso sem a orientação de Deus e meramente pelo desejo da conquista de coisas que você realmente precisa, e como resultado de suas habilidades e de seu conhecimento e de sua capacidade de rivalizar com os outros, você chega lá, você conquistou coisas, mas não a bênção de Deus. Então alguém pode dizer, mas isso não é uma bênção de Deus? Olha, tudo que é fruto do teu trabalho e da energia que Deus te deu para que você chegue onde você realmente deseja é bênção.
Mas nós estamos falando da bênção de Deus que repousa sobre tudo que somos capazes de conquistar como resultado dos nossos esforços. Onde chegamos naquele lugar em que não há possibilidade de sermos confiscados, roubados, não há possibilidade de padecermos de insatisfação com riquezas que conquistamos e estas riquezas acrescentam desgosto. Como a palavra de Deus diz, está escrito que as bênçãos de Deus enriquecem e consigo, com essas riquezas, ele não acrescenta desgosto. E quantas pessoas conquistaram coisas e agora estão desgostosas, insatisfeitas e perceberam que não é somente ter coisas, perceberam que não é somente possuir bens, porque nem todos que possuem bens têm a bênção de Deus. Mas todos que conquistam a bênção de Deus, certamente receberá do próprio Deus a capacidade de conquistar bens, porque ele sabe que é preciso, que é necessário. Ele sabe que o rico domina sobre o pobre e aquele que toma emprestado é escravo de quem emprestou alguma coisa para ele. E Deus não quer você nessa condição. Então aqui no livro de Ageu, Deus mostra com clareza a condição das pessoas daquela época, o desprezo para com a sua mesa, e você não pode confundir com filantropia, embora no Novo Testamento existe essa finalidade para pessoas incapazes de autoprodução, mas existe a finalidade da manutenção das coisas que estão a seu serviço. Agora, por conta dos abusos, por conta de tudo que diminui esta vontade, esse interesse de honrar a Deus, por conta do mercenarismo, dos mercadores da fé e dos que se utilizam deste princípio para proveito próprio, meu amigo, muitas pessoas se distanciam da mesa de Deus, do lugar, da fonte, onde a bênção de Deus é liberada sobre cada um de nós. Jesus falou que o altar é maior do que a oferta. E quando você traz a oferta ao altar, você deve examinar para ver se você não está preso com alguém, se existe alguma transação comercial acirrada em que alguém ficou triste, chateado, aborrecido, angustiado por ter pago esse serviço a você, por ter se relacionado comercialmente com você ou por qualquer outra ordem. Jesus está dizendo, tem um problema lá, deixa ali a tua oferta. Vai, reconcilia primeiro com esta pessoa. Depois você volta e apresenta a tua oferta, porque o que vale é quando Deus recebe. E quando Deus recebe, Ele começa a te dar capacidade, forças, ideias criativas. Então não é só jogar dinheiro em um gasofilácio. Não é só apresentar dízimos e ofertas. É receber a orientação do Espírito Santo. A percepção precisa mudar. Sobre quais valores e princípios eu estou fazendo isso e sobre quais valores e princípios eu conquistei o que estou apresentando diante de Deus. É limpo. É uma atividade que traz prosperidade, alegria, satisfação nas pessoas que se relacionam comigo comercialmente. É um dinheiro limpo, tem a bênção de Deus, tem os meus esforços, tem o meu suor, ou é fruto de alguém que meteu a foice na seara do outro. Então você precisa apresentar diante de Deus esse espírito, e você vai ler Ageu capítulo 1, e ele disse, esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, este pouco desaparece. É totalmente dissipado com um sopro. Esse sopro são coisas que acontecem e de repente você se vê sem nada. São imprevistos que acabam com teus planos e com teus sonhos, que não deixa você fazer uma reserva para avançar. Você fecha o ano contabilizando dívidas e quando você consegue fechar o ano sem dívidas, você não prosperou, você ficou parado, mantendo somente o sistema enquanto é explorado por ele. E o Senhor diz, por que causa? Aí ele dá a resposta, por causa da minha casa.
que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Enquanto cada um de vós corre a favor de sua própria causa também. Então, é muito forte quando você vê aqui no capítulo 2, versículo 16, ele continua dizendo, agora preste atenção, vocês que honram ao Senhor, antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. E quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. A pessoa vai e a expectativa é totalmente frustrada quando você faz um planejamento e a coisa deu menos da metade do que você esperava. E aí o Senhor diz, porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Desde que dia? Desde o dia em que você decide honrar a Deus com o fruto de suas produções, observando os valores e princípios que faz com que você conquiste diante de Deus esta validação. É a oferta, é a honra que Ele recebe e não simplesmente o que você entrega. Então existem valores, existem princípios, existe honra, existe um espírito que Deus quer encontrar em nós, que não temos essa cultura, que aprendemos com Israel, que por força de lei foram abençoados, e quanto mais nós agora, onde não há nenhuma lei que nos obrigue a honrar a Deus, mas tomando por exemplo, voluntariamente nos aproximamos diante dele para apresentar as nossas honras, ora, quanto mais fará o Senhor nosso Deus por cada um de nós, quando nos apresentamos diante da sua mesa para honrar com espírito voluntário e com espírito de quem pede a sua ajuda, um espírito de humildade, e não com sentimento de arrogância, medo e ameaça, quando muitas vezes apresentam dízimos e ofertas orientados por esse espírito. Um sentimento de medo e ameaça. A pessoa apresenta diante de Deus orientado por medo e ameaçado. Você está comprando uma pólice de seguro para que Deus não dê ordem para o cortador, migrador, devorador, destruidor acabar com suas coisas. Esse espírito não vale. É incorreto. Não se apresente diante de Deus como quem compra uma pólice de seguro ou com o espírito de quem está ajudando a obra de Deus. Isso é arrogância. Por mais generoso que você seja, o altar é maior do que a oferta. Se apresente com o espírito de quem pede a bênção de Deus, a orientação de Deus, a sabedoria de Deus. Peça para que Ele aceite, porque é quando Ele aceita que a bênção de Deus vem sobre a sua vida. E eu repito, não somente quando você entrega, sobre esses valores que não significam nada diante de Deus. A nossa justiça diante dele é como trapos da imundícia. Serve para nada. Então, com espírito de humildade, apresenta diante de Deus, sobre a sua mesa, porque a filantropia, o amor ao próximo, o serviço, se você pratica com o próximo, com o necessitado, com aqueles que não têm condições de fazer nada por si mesmo. A palavra de Deus diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas no caso da mesa do Senhor, você não está dando ao pobre. Você está honrando a mesa de Deus, os seus serviços, as coisas que estão a seu serviço, a manutenção de todos esses recursos que são necessários para que esta palavra chegue até você, para que esse local exista, para nos reunirmos, meditarmos na palavra, recebermos a orientação e nesse espírito da liberdade crescermos juntos, em concordância uns com os outros, os que estão no mesmo espírito, na mesma fé. A cobertura desses cursos com as honras do povo de Deus, daqueles que prosperam com Deus, daqueles que têm prazer em saber que esse lugar existe como local de referência, e não como casa de Deus, porque casa de Deus somos nós, mas como local de referência, onde nos reunimos para honrar a Deus e apresentar diante dele as nossas honras, para que ele receba aquele momento de devoção e a partir dali a nossa semana seja ricamente abençoada
como resultado da oração que concordamos juntos quando Jesus diz que tudo que dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra será ligado no céu. É nesse espírito que nós nos reunimos para honrar Deus sobre a sua mesa e para apresentar a Ele o fruto do nosso trabalho em espírito de justiça, para que haja satisfação em nossas conquistas, para que não sejamos confiscados, roubados, para que o inimigo de nossas almas não venha tirar de nós o direito que nós temos de receber dele esta honra, esta vitória, esta bênção, esta alegria, esta satisfação e, acima de tudo, esta proteção que Ele garante em Sua palavra, que dispensa sobre aqueles que honram o Seu santo nome, quando praticam o amor sobre as coisas que estão a seu serviço. Então o Senhor diz, antes que sucedessem essas coisas, antes que você aprendesse a honrar a mim, antes que você comparecesse diante de mim para me honrar, olha como estava a sua vida. Alguém vinha a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Essa decepção. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Uma decepção. Mas aí o Senhor diz, porventura ainda há semente no celeiro? Quando você honra a mesa do Senhor, você põe semente no celeiro, para que Deus abençoe aquilo, aquele pouco, e para que Ele multiplique e faça coisa grande em sua vida. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E vamos suplicar a sua orientação. Eu não tenho dúvida, esse ano vai ser um ano glorioso, um ano vitorioso, um ano cheio de vitória. Então comece agora com firmeza. Na quarta-feira nós vamos orar. Na sexta e no domingo nós vamos apresentar este propósito diante de Deus. Aqueles que vão crescer com Deus, os que vão receber dele a orientação, os que vão receber dele todos os recursos que são necessários para que este ano seja um ano produtivo e para que as consequências dessa pandemia não venham lhes afetar, não venham lhe causar destruição, para que as consequências de tudo que está acontecendo no mundo sobre você, os resultados sejam totalmente diferentes. Esta é a promessa da palavra de Deus e é nesse espírito que nós estamos. Então, sexta-feira, compareça à audiência diante de Deus nesse espírito, não como quem vem a um culto pedir oração, mas como quem entra em audiência diante do juiz, com base no Salmo 9, quando ele diz que preparou um tribunal para julgar com justiça. E vamos invocar o nome do Senhor, vendo a glória de Deus em nossas vidas, de modo incrivelmente assustador. Tá bom? Medita nessa palavra, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, e para aqueles que têm esperado muito, mas tem, na hora de recolher, na hora de trazer para casa, está escrito aqui, tem recolhido pouco. Deus está falando que Ele quer te abençoar, quer te dar a direção, a semelhança de tantas pessoas que Ele tem abençoado, sobre valores e princípios, sem os quais não existe aliança. Então esta aliança de prosperidade com Deus repousa sobre valores e princípios, que é totalmente diferente daqueles que simplesmente apresentam dinheiro no altar, com o propósito de se dar bem na vida, sem atentar para a orientação do Espírito Santo, para que Ele venha abençoar a divina semente. E para que esta semente venha produzir muitos frutos, nós vamos aprender com Ele, e você está diante de uma grande oportunidade. Tá bom? Eu tenho a certeza que esse ano será vitorioso, e que a bênção de Deus e o poder do Espírito Santo entre em sua casa, em sua vida, em sua mente, em seu coração, em seus celeiros, do trabalho de suas mãos. Receba agora a bênção de Deus. E que o Espírito Santo venha te dar ideias criativas, capacidade, e que nesses dias aqui conosco você tenha experiências incríveis de topo de montanha, e que você possa no final dizer, valeu Deus, pela experiência que tive, pela experiência que tenho com o Senhor aqui. Eu te abençoo com esta virtude, e em nome do Senhor Jesus seja quebrado toda maldição de dependência, pobreza, escassez, limitação, humilhações, que desapareça da sua vida e que você seja uma pessoa próspera, abençoada, que seus projetos se realizem e que nenhum desejo odiado adoeça o seu coração. Pelo contrário, que haja saúde
e vitalidade entrando a partir de agora, do alto de sua cabeça à planta dos seus pés. Eu o abençoo em o nome do Senhor Jesus, com esta força e com a graça desse Espírito. Fica com Deus, um abraço bem forte, seu amigo Epitácio Magalhães, e até esse final de semana aqui, na reunião, onde vamos apresentar diante de Deus o nosso destino, a nossa vida. Vamos entrar em audiência diante do Supremo Juiz, daquele que diz que aquele que se aproxima diante dele com fome e sede de justiça, certamente serão fartos. Tá bem? Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.